facilidade que a gente tem para engordar, essa dificuldade que a gente tem para perder gordura. Sem sombra de dúvida, né, Paulo? Se a gente parar para pensar historicamente, né, se nós pegarmos ali desde da evolução do ser humano, o período de privação que nós passamos durante séculos, vamos colocar assim, durante a história do ser humano, faz com que facilmente nós tenhamos uma predisposição a armazenar energia para justamente passar por grandes períodos de escassez. O grande problema é que hoje nós não passamos por grandes períodos de escassez, né? Eu falo que a gente continua caçando, né? Como lá atrás. A diferença é que a gente caça no armário da cozinha, na geladeira, a gente caça no mercado. Então, e a caça está muito mais fácil. A gente não gasta nem tanta energia para caçar hoje, né? Antes o sujeito caminhava por léguas para poder conseguir caçar. Hoje em dia o sujeito caminha um pouco, vai com o carro com direção hidráulica, tudo automático. Hoje, até fazer compra, você não precisa nem sair de casa mais para caçar, né? Você caça pelo celular e chega. Então, o fato é que, sem sombra de dúvida, com essa facilidade, a tendência, sem sombra de dúvida, é guardar, é armazenar, esperando por esse período de escassez. Na verdade, é que esse período de escassez nunca chega, né? Sabe que nas primeiras aulas de fisiologia do exercício que eu tive, a primeira história que contaram para a gente foi a questão do perfil genético em relação a guardadores e perdedores e gastadores de energia, né? E que, teoricamente, a gente tinha esses dois perfis e que, por conta das intempéries que a gente passava, como ser humano, isso foi sendo selecionado e hoje a gente é meio que o resultado muito mais de um guardador de energia do que de um gastador de energia. Perfeito. Tem alguma coisa na sua prática que confirma isso? Porque até agora você falou de comportamento. Vamos começar da outra parte, vamos começar da genética, né? Então, a genética é interessante, Paulo, porque eu falo que a ciência, se a gente parar para pensar, a gente vem cada vez mais descobrindo mecanismos, entendendo o porquê das coisas. Mas o melhor de tudo é que a gente entende o porquê, mas a terapêutica continua entendendo cada vez mais, né, os marcadores de anabolismo, né, o que gera a síntese proteica. A gente entende hoje muita coisa. Mas qual que é a terapêutica? A terapêutica não muda. Eu tenho que ir lá para a sala de musculação e exercitar o músculo para que ele consiga aumentar a resistência dele, ou você gerar hipertrofia. Então, quando a gente fala de peso, por exemplo, a gente fala o perfil daquele, né, que é um morfismo que está associado ao ganho de peso corporal. Perfeito. Mas qual que é a terapêutica? Tem um trabalho muito interessante que pegou pacientes, né, que eram portadores desse alelo PFTO e outros não. Ou seja, tinha uma predisposição genética para ganhar peso. E aí pegaram os que tinham essa predisposição, os que não tinham essa predisposição, e submeteram ao tratamento clássico de emagrecimento. Exercício físico e restrição de energia. O que é legal, os dois grupos responderam da mesma forma. Ou seja, apesar de eu ter uma tendência genética para aquilo, eu digo que tendência não é obrigação genética, né? A gente tem uma predisposição, não é obrigatoriedade genética. Esses indivíduos, quando se submeteram ali ao treino e à restrição energética, tiveram, então, uma resposta significativa, tão quanto o grupo que não tinha esse perfil. Então é isso, a gente descobre mecanismos, sem sombra de dúvida, existe aí pessoas que têm esse perfil de armazenamento maior, vamos colocar assim. Claro que se ela começa a vacilar com exercício físico, com alimentação, ela vai ter uma sinalização que predispõe ela mais a isso, mas se ela submeter a terapêutica, ela vai ter ali os seus resultados. Então, eu falo que é um conforto. Eu falo assim, poxa, então quer dizer que apesar de eu ter isso, eu posso ali fazer o meu dever de casa que a coisa vai acontecer. Eu não preciso ficar me justificando, eu não emagreço por conta disso ou daquilo, né? Então, isso é importante, porque às vezes as pessoas justificam muitas vezes um insucesso num processo de emagrecimento por alguma intempérie fisiológica, genética e tal, e às vezes não é bem assim, né, Paulo? Sabe uma
Marcelo, o que eu vejo é que o pessoal, além de fazer isso, eles elegem isso como se fosse o vilão. Ah, mas por que eu? Porque eu tenho esse problema, que eu tenho essa facilidade para, ou essa dificuldade de. É que na minha vida, o problema é tal coisa que eu não consigo deixar. Isso aí. Cara, e é impressionante o que eu falo, se acalma. Se você parar só com isso, você vai ver que vai ter outro vilão depois. Essa Sem característica de ir trocando o vilão, né? Mas, ó,